Pessoal, eu peguei dois modelos aqui de função. Então, olha só. Aqui está escrito o seguinte. Dado uma função f de a em b, tal que f de x é igual a 3x menos 2. Então, minha fórmula é essa, onde o a é igual, os elementos de a são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E os elementos de b são menos 8, menos 5, menos 2, 1 e 4. Agora nós vamos construir o gráfico de função e determinar seu domínio. Na verdade, que era o gráfico da função, né? E determinar seu domínio, contradomínio e imagem. Então, primeiramente, a gente vai construir o gráfico dessa função. Como é que eu construo o gráfico dessa função? Então, por exemplo, eu tenho duas formas. A primeira, eu pego os elementos de A, jogo cada um lá dentro da fórmula e vou determinar todos os pontos e pronto, né? Nesse caso aqui, eu vou ter que fazer isso porque essa função, ela é uma função que o gráfico dela vão ser pontos. Não sei se vocês já perceberam isso. Toda vez que eu tenho um domínio sem ser os reais, quando eu tenho um domínio assim, ó, um elemento A que só tem, que no caso, 5 elementos, né? Obviamente eu vou gerar uma função que vai ser 5 pontos. Se eu tiver uma função que no lugar, em vez de ser A em B, tiver isso aqui, ó, R. Deixa eu apagar aqui, letra feia. Se eu tiver no lugar do A e B, tiver assim, ó, e reais chegando em reais, aí nesse caso, o gráfico dela não vai ser pontos, né? Esse gráfico vai ser uma reta infinita. Por quê? Porque ele vai pegar todos os números reais e gerar também, né, no contradomínio os números reais, beleza? Quando for assim, então o gráfico, ele vai ser uma reta, né? Quando for assim, ó, igual tá aqui, ó, A em B, e tiver aqui o A 5 elementos, se tem 5 elementos, pessoal, já vou te dar uma dica, ó, no domínio, né? Esquece o contradomínio. Se no domínio tem 5 elementos, obviamente vão gerar 5 pontos, né? Eu não sei onde vão ficar esses pontos. Então, quando for A em B e o número de elementos que tiver em A, vai ser o número de pontos que vai ser gerado na função. Se for reais em reais, o meu gráfico vai ser uma reta infinita. Certo? Então vamos lá. Pessoal, dúvidas, pode me interromper. Alguém tiver uma dúvida aí. Se o áudio estiver ruim, o que você tem que fazer? Todo mundo desliga o microfone e deixa só a minha voz aí que o áudio fica melhor. Então vamos lá. Então, para eu construir esse gráfico aqui, eu vou pegar lá em A, vou pegar os elementos de A e calcular dentro da função, em cada um. Então, vamos lá. Vou primeiro calcular o f de menos 2, que é o primeiro elemento. Quem tiver com dúvida nisso, pessoal, presta atenção agora. Quando eu falo assim, ó, que eu vou pegar o f de menos 2, o f de x, ele não é igual a 3x menos 2? Vamos ler essa fórmula aqui, ó. F de x é igual a 3x. 3x é a mesma coisa de 3 vezes x, menos 2. Então, quando eu for calcular o f de menos 2, eu tenho que pegar esse menos 2 e jogar lá dentro do x, ó, substituir ele no x. Então, vai ficar 3 vezes menos 2, colocando parênteses por causa do sinal, e faz as contas, né? 3 vezes menos 2, menos 6. E menos 6 menos 2 é igual a menos 8. Professor, desculpe te Hum, interromper, mas se a gente não colocar, se tiver negativo, a gente não colocar entre parênteses, mas fazer a conta certinha, dá como errado? não, tá certo. Eu falo para colocar o parênteses para você não fazer confusão. Que às vezes, na hora que a gente está fazendo a conta, a gente pode cometer esse erro aqui, ó. Vezes menos 2, menos 2. Aí a gente pode cometer esse erro aqui, ó. Eu esqueço e pego 3 menos 2, 1, né? Por isso que eu coloco no parênteses, né? Entendi. Obrigada. Mas se você não colocar, mas fizer as contas certinhas, não está errado, não. Então, olha só, pessoal. Menos 6 menos 2 não deu menos 8? Então, significa o seguinte, ó. O meu f de menos 2, ou seja, a minha função, quando o x foi menos 2, gerou a imagem menos 8. Ó. Esse menos 8 é a imagem do f de menos 2. Então, f de menos 2 deu igual a menos 8.
Então, já gerei um ponto aqui, ó. Qual é esse ponto? Quando o x... Lembra que no nosso par ordenado, o primeiro valor é x e o segundo é y, né? Isso aqui é o meu ponto. Ó. Par ordenado, ponto é a mesma coisa. Então, as minhas coordenadas do ponto sempre é assim, ó. Primeiro vem o x, depois vem o y. Então, nesse caso, o meu par ordenado aqui, vou colocar ele aqui do lado, vou colocar aqui mesmo. Meu par ordenado foi, o x foi igual a menos 2, que gerou menos 8. Então, o meu valor de x é menos 2 e o meu valor de y é menos 8. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou encontrar eles aqui no gráfico, colocar esse ponto lá no gráfico. Ó. Menos 2, vou procurar o x lá em menos 2. Então, ó, menos 1, menos 2, tá aqui, ó. Correto? Lembrando que à esquerda do eixo horizontal são os números negativos. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, até o menos infinito. E à direita são os números positivos, ó. 1, 2, 3, né? Ó, 1, 2, 3 e por aí vai. Acima do eixo são números positivos e abaixo do eixo são números negativos. Tá? Então, vamos lá. Então, se o meu x é menos 2, está aqui, encontrei ele aqui. Aí eu vou procurar o y menos 8. Então, vamos lá em cima. 3, 4, oh, menos 8, é embaixo, né? Então, é embaixo, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Menos 8, vou colocar aqui. Menos 8. Aí, o que, que eu tenho que fazer? Depois que eu achar, vou apagar esses números aqui e deixar só os que eu encontrei, tá? Porque senão fica um gráfico com poluição visual. Então, olha só, meu x é menos 2 e o meu y é menos 8. Aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. Faço uma linha paralela ao eixo x, que passa por menos 8, e uma reta paralela ao eixo y, que passa por menos 2. É só para simbolizar, você não precisa ficar fazendo isso aqui, não. Quando é um papel quadriculado, fica mais fácil. É só você vir aqui, ó, e marcar o ponto. Então, achei um ponto. Ó. Já achei um ponto. Agora vamos encontrar os outros. F de menos 1, calcular o f de menos 1. Coloco lá 3 vezes menos 1, menos 2. Dá menos 3, menos 2, que é igual a menos 5. Então, meu f de menos 1 é igual a menos 5. Então, meu ponto é menos 1 e menos 5. Vou lá no gráfico, procuro o x igual a menos 1, tá aqui. E o y igual a menos 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui. Ó. Onde é que está meu ponto? Tá bem aqui. Meu f de 0. Vou fazer de azul mesmo. Meu f de Então 0. tem que fazer isso para cada número de A e B, é? Para cada cálculo que eu fizer lá em A e B, nesse caso aqui, tem que fazer para cada um, né? Nesse caso aqui. Por quê? Porque o meu conjunto domínio, que é o A, ele tem 5 elementos. Então, eu vou ter que encontrar todos os 5 pontos. Ele é um gráfico, ele vai ser pontual, ele não vai ser uma reta. Por isso que eu tenho que fazer para cada um. Agora, o f de 0, né? O f de 0 vai ficar 3 vezes 0, menos 2, que é igual a menos 2, correto? Isso aqui dá 0. Então, meu f de 0 é igual a menos 2. Vou lá no gráfico. Ó, pessoal, meu x, aqui gerou o ponto que é o 0 e menos 2, tá? Ó, meu x é 0, então o 0 não é aqui na origem. Então o 0 tá aqui, ó. Eu agora vou procurar o menos 2 no y. Menos 1, menos 2, tá aqui. Então o ponto vai ficar em cima do menos 2, ó. Por que que ele está em cima do eixo y? Porque o meu x é 0. O 0 é aqui, ó, na origem. Se eu fosse fazer essa retinha aqui, ó, essas linhas aqui, ó, eu teria que fazer aqui em cima mesmo. Né, até chegar lá no menos 2. E o do menos 2 passa aqui, só que não vou fazer. É o próprio eixo, coloco o ponto lá em cima. Então, toda vez que uma das coordenadas aqui for 0,
né, o ponto vai ficar em cima de um dos eixos. Ou quando, se o y for igual a zero, vai ficar em cima do eixo, do eixo x. Se for o x que é igual a zero, que é esse caso, o ponto vai ficar em cima do eixo y, no valor do y lá. Calculando o restante, ó, f de 1, que é igual a 3 vezes 1, menos 2. Que é igual a 3 menos 2. Então, meu f de 1, 3 menos 2 é igual a 1. Então, aqui gerou o ponto 1 e 1. Então, vou lá no gráfico, procuro lá o ponto 1 e 1. Tá aqui. E o último lá, vou fazer ele aqui em cima, né? F de 2, que é igual a 3 vezes 2, menos 2. Meu F de 2 é igual a 3 vezes 2 é 6. 6 menos 2 dá 4. Então, gerou o ponto 2 e 4. Então, vou vir aqui no 2, o x igual a 2, já achei. E no y igual a 4. 1, 2, 3, 4. Venho aqui. E pronto. Tá aí meu gráfico, tá? Esse é o meu gráfico. Beleza? Dúvidas até agora? Então, vamos seguir. Galera, agora é o seguinte. Olha esse outro exemplo aqui. Eu peguei a mesma função lá, 3x menos 2. Só que dessa vez... Ah, deixa eu só lembrar um negócio aqui. Ó. Enfatizar, né? Pessoal, toda função que vocês pegarem, vocês só de bater o olho, né? Você já sabe quem é o domínio e meu contradomínio, tá? Esse primeiro cara aqui, da onde a setinha parte, sempre vai ser o domínio, tá? Sempre. E da aonde a setinha... Professor, é sempre, nunca, talvez, vai ser o contradomínio? Você tem que prestar atenção na setinha, ó. Normalmente sempre é escrito assim, ó, de A para B. Então, sai de A e chega em B. De onde está saindo a setinha é o domínio, tá? Beleza? É muito difícil eles escreverem isso aqui, ó. Né? Por exemplo, não, vou pegar aqui, ó, A, B. Eles não escrevem isso aqui. Se for para ser a função, se for para ser o contrário, eles escrevem o contrário. Eles fazem só troca a ordem dos conjuntos lá. Então, esse Mas, aqui... mas trocando a ordem dos conjuntos também altera o Isso, valor, né? altera o domínio e altera o contradomínio, né? Entendi. Nesse caso aqui, o domínio vai ser o B. Se for desse jeito aqui, o B vai ser o domínio. E o meu A vai ser o contradomínio, tá? Agora, do jeito que a função está aqui, ó, o A é o domínio e o B é o meu contradomínio. Beleza? Pessoal, nesse caso aqui, olha lá quem é meu conjunto B, ó. Meu conjunto B é menos 8, menos 5, menos 2, 1 e 4. Não são exatamente as imagens que eu gerei? Os valores aqui não deu exatamente isso? Né? Deu ou não deu? Então, nesse caso aqui, meu contradomínio, ele é igual à imagem, tá? Porque a minha imagem, ela também deu os mesmos valores do contradomínio, tá? Então, se eu for ver a minha imagem aqui, ó, minha imagem de f, deu exatamente esses valores, ó. Quando eu peguei lá menos 2 e joguei dentro da função, gerou menos 8. Quando eu peguei o menos 1 e joguei dentro da função, deu menos 5. Quando eu peguei o 0, deu menos 2. E quando eu peguei o 1, deu 1. E o 2 deu 4. Então, é exatamente igual. Então, a minha imagem é igual ao contradomínio. Então, não confunda em dizer que esse conjunto aqui sempre vai ser imagem. Não é isso. Então, quando eu bato o olho na função, eu já sei que esse aqui é o domínio primeiro, e aonde a seta está chegando é o contradomínio. Só que nesse caso aqui, a minha imagem é igual ao contradomínio, não sobrou ninguém lá no contradomínio, tá? Por acaso, se o B tivesse assim, ó, além do menos 8, se tivesse assim, ó, além do menos 8, do menos 5, do menos 2, do 1 e do 4, tivesse mais dois elementos aqui,
Seria, seria igual domínio com contradomínio? Não seria. Por quê? Porque esses dois aqui iriam sobrar, tá? De acordo com os elementos de A, só foram gerados esses aqui, ó. Do menos 8 até o 4, tá? O 6 e o 7 ficaria sobrando. Então, a minha imagem não seria igual ao contradomínio, porque o contradomínio seria maior. Beleza? Agora, vamos pegar a função ali onde envolve todos os números reais. Depois que entende, fica mais fácil. Aí, eu até falei no vídeo lá que tem uma maneira mais simples. Quando você olha a equação aqui, ó, você bate o olho nela, você já sabe o comportamento do gráfico. Mas isso eu vou explicar para vocês depois. É uma forma mais simples, mas não é tão simples de entender. É simples de fazer, mas não de entender. Então vamos lá, ó. Quem é o meu domínio aqui, ó? Esse primeiro aqui, ó. Esse é o meu domínio. Quem é o meu contradomínio? É esse carinha aqui, ó. Esse é o meu contradomínio. Beleza? E a minha imagem? Será que vai ser igual ao contradomínio? Vamos ver. Pessoal, então aqui é o seguinte, ó, na hora de a gente construir o gráfico de uma função que ela não está determinando, assim, a gente já sabe que o domínio são todos os reais, e o contradomínio também. Então a gente não tem aqui só 5 ou 6 elementos, a gente tem infinitos. Eu tenho infinitos elementos no conjunto dos números reais, e infinitos elementos no conjunto do contradomínio. Então, nesse caso, não dá para eu ficar pegando todos os valores reais e fazendo ponto a ponto. Nesse caso, basta eu criar arbitrariamente 2 pontos, tá? Eu posso pegar o x igual a qualquer valor. Então, eu vou escolher... eu não tento escrever letra de forma, mas eu sou uma negação para escrever letra de forma. Então, vamos lá. Eu vou escolher 2 valores de x para quaisquer. 2 valores para x. Pode ser qualquer valor, tá? Procura pegar valor pequeno, não precisa pegar valor muito grande, não. Sei lá, pega um valor ali, vamos pegar ali o x igual a 1, x igual... É importante pegar um negativo e um positivo, né? Para a gente ver como é que... Vou pegar aqui, ó. Vou pegar de azul. Então, vou pegar aqui, ó, para x igual a 1. Então, fazendo o cálculo de x igual a 1. 1 não, menos 1. X igual a menos 1. Então, vamos lá, vamos calcular aqui, ó. F de menos 1 é igual... Aí, vou jogar lá na fórmula. 3 vezes menos 1. Esse programa aqui, ele é um programa que ele funciona assim. Ele o que eu vou fazendo aqui, ele já vai salvando na nuvem, né? Então, ele funciona online. Por isso que, de vez em quando, ele dá umas travadinhas. Então, f de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1. Menos 3. Menos 2, a gente até calculou lá em cima já, né? Então, vai dar menos 5. Então, eu gerei o ponto aqui, ó, menos 1 e menos 5. Aí, eu vou lá no gráfico. Vou lá no gráfico. E achar. Meu ponto lá é menos 1 e menos 5, certo? Então, vou procurar aqui o menos 1 e o menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu ponto está aqui, ó. Então, já sei que ele está aqui. E agora eu pego outro valor, x qualquer. Vamos pegar um positivo. Vamos pegar aqui um f de 2, que a gente já até calculou, né? 3 vezes 2 menos 2. Então, meu f de 2, isso aqui tudo, ó. 2 vezes 3 dá 6, menos 2 dá 4. Bruno, até aí eu Fala. sei fazer, mas o ruim de fazer é quando você junta o f de menos um e o f de 2, entendeu? Esse aí que é pra mim é complicado. Você vai juntar aqui dentro do, assim, no par ordenado, ó. Assim, você fala?
Isso, é desde aí. Isso, aqui é o seguinte, ó. O par ordenado, o ponto qualquer, um ponto P, ele vai, as coordenadas dele vão ser o seguinte, ó, x e y, nessa ordem, tá? X e y, é sempre nessa ordem. Isso aqui é como a gente escreve o ponto lá no plano cartesiano, né? Então, o primeiro elemento aqui, ó, é o valor de x, que é esse daqui que está aqui dentro, ó, o f de 2. Esse aqui é o valor de x. Esse aqui é o valor de x e esse aqui é o valor de y. Mas tem que ser nessa ordem, você não pode trocar, não. Você não pode colocar o 4 primeiro e o 2 depois, não. O par ordenado é sempre nessa ordem, x e y. Entendeu? Então, na hora de eu colocar lá, ó, eu vou encontrar o valor de x aqui. O valor de x aqui no plano. Então, é 2, ó. Tá lá o 2. E o y deu 4. Então, eu vou vir aqui no eixo y. Encontrei ele aqui, ó. E eu não posso esquecer, ó, que o eixo vertical é o eixo y, que é chamado eixo das ordenadas. E o eixo horizontal, que é o deitado, é o eixo x, que é o eixo das abscissas, tá? Se vocês forem fazer provas de Enem, PAS, concurso daqui a uns anos, eles gostam de usar a linguagem. Ah, o eixo das abscissas, o valor é qual? Tanto. O eixo das ordenadas, o valor é tanto. Você tem que saber qual é o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Então tá aí, ó. Esse aqui é o ponto 2 e 4. E aquele lá de baixo é o ponto, ó, x primeiro, ó, menos 1 e menos 5. Tá, e agora, o que eu vou fazer? É igual eu expliquei lá no slide, ó. Na geometria euclidiana, um dos princípios da geometria euclidiana, fala o seguinte, quando eu tenho dois pontos, eu consigo traçar uma reta que corta esses dois pontos ao mesmo tempo. Não importa a posição deles. Quando eu tenho dois pontos, eu sei que por dois pontos passa uma reta infinita. E uma única reta infinita. Não tem como passar outra reta aqui. Se eu passar uma reta aqui, ó, na verdade, eu vou estar passando por cima dessa. Eu vou estar simplesmente unindo essas duas retas aqui, mas é a mesma. Entendeu? Então, por isso que quando eu for determinar o gráfico de uma função do primeiro grau, onde meu domínio são os números reais e o meu contradomínio também são os números reais, eu posso escolher arbitrariamente dois valores para x, escolho qualquer valor, né? Você não vai calcular lá também um x igual a 1532 e vai calcular na função lá, não, que você vai achar esse ponto lá abaixo da égua lá. Ele vai estar no gráfico, só que você vai ter que construir um gráfico grande, né? Então tá aqui, ó, meus dois pontos. O que eu vou fazer? Vou pegar uma régua, só que você vai pegar uma régua aí. Vou pegar minha régua aqui, eu só vou posicioná-la aqui de forma que eu consiga. E, professor, e pra gente saber que tá certo, sempre tem que dar retinho, né? Tem que dar retinho. Na verdade, quando você faz dois pontos, cara, sempre vai dar reto, né? Para você saber se você está certo, é você conferir lá os cálculos. Você tem que conferir É, certinho lá. professor também tem uma diferença, né? Tipo, se a reta der pra cima, é que dá algum valor. Se a reta der pra baixo, tem que dar algum outro valor, né? Ou não? Não tem nada É a ver. assim, ó. Acho que eu entendi qual é a sua dúvida. A sua dúvida é o posicionamento dessa reta. Isso. A gente vai estudar isso mais na frente. Esse gráfico aqui, a minha reta, ela tem essa inclinação. Ó, pessoal, lembrando que essa reta ela é infinita, tá? Então, eu não vou parar aqui no ponto, eu vou continuar, ó, tá? Só que eu não vou riscar uma reta grande e infinita. Eu coloco três tracinhos lá no final, ó. Ou então só faço assim, que já dá para subentender que ela é infinita. Então tá aí meu gráfico. Esse meu gráfico aqui, ele é infinito. Ele é infinito por menos negativo e infinito por mais positivo. A sua dúvida é o seguinte, que às vezes, professor, e se a minha reta sair para baixo assim, ó? É possível, tá? No gráfico da função do primeiro grau, a gente tem dois comportamentos do gráfico. Ou a reta sai assim, ou ela sai assim.
Isso que a gente vai estudar mais tarde, tá? Quando é que ela sai assim? Quando ela é crescente. E quando é que ela sai para baixo? Quando ela é decrescente. Quando o meu gráfico ele é decrescente, tá? Então depois, na próxima semana, a gente já vai falar sobre isso. Em gráfico, a gente vai estudar o gráfico de uma função crescente, quanto que é uma função de primeiro grau crescente e quanto que é uma função de primeiro grau decrescente. Por que, que eu sei que esse daqui ele é crescente? Ó? O x ele é menos 1, não é isso? Quando o x é menos 1, aí eu vou aumentar o valor de x. Quando o x for zero, aqui, ó, meu y vai dar menos 2. A gente já calculou lá em cima, né? Vocês não lembram que a gente calculou lá em cima? Quando meu x foi zero, ó, o valor é menos 2. Ou seja, meu y subiu de menos 5 para menos 2. Meu y está subindo, ó, o valor dele está subindo. Quando meu x foi 2, meu y subiu para 4. Ó. Então, os valores de y estão subindo. É por isso que eu falo que essa função ela é crescente. Se a reta fosse contrária, seria diferente. Ó. Conforme aumenta o x, vou diminuir os valores de y. Mas isso aqui são assuntos para o próximo episódio. Galera, dúvidas nessa daqui? Você tem que pegar só dois valores de x arbitrariamente, faz as contas, marca os pontos e faz a reta? Então, pessoal, ó, qualquer valor de x aqui vai estar nessa reta. Se eu pegar um x aqui qualquer, bem aqui, ó, vou pegar um x decimal aqui, ó, bem aqui um x. Ele vai bater, o valor dele lá, quando eu faço lá na conta, ele vai bater lá no gráfico lá, ó, tá? Ele vai dar um y aqui qualquer, que eu não sei qual o valor, né? Se eu pegar aqui, ó, vai gerar um ponto aqui dentro. Aqui normalmente é um x igual a meio, né? Vai dar lá um y igual a 2, né? De fato dá. Então, se eu pegar um x aqui, ó, pequenininho aqui, ele vai bater lá no gráfico lá, ó. E vai dar um valor de y lá. Então, todos os números reais estão dentro desse domínio. E todos os números reais vão estar dentro da minha imagem. Então, nesse caso aqui, pessoal, numa função do primeiro grau, que eu tenho números reais chegando em números reais, sempre meu contradomínio vai ser igual à imagem. Tá? Sempre meu contradomínio vai ser igual à imagem. Que a imagem também vai ser os números reais. Beleza? Professor, então, se não der, aí tá errada a conta. Se não der, o que você está falando? O contradomínio com a imagem. Nesse caso aqui, né, aqui é difícil de falar, porque mesmo você errando as contas, você vai chegar na conclusão que a imagem vai ser os números reais também, né? Porque se trata de uma reta, mesmo você errando a posição da reta, você vai ter essa conclusão que a imagem vai ser os números reais, né? Nesse caso aqui que você tem que ficar mais atento, ó, tá? Nesse caso aqui eu botei o B limitado com os valores de F dos elementos de A lá, tá? Mas se eu tivesse colocado uns dois elementos a mais que não fazem parte do cálculo aqui, ó, aí não seria igual. Então, por hoje é só, galera. Era só isso daí mesmo, tá? Alguma dúvida? Então, posso finalizar? Deixa eu parar a gravação aqui.